Presidente da República assina decreto que simplifica o registro de insumos agropecuários de uso na agricultura orgânica, dispondo sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, eu tinha separado meu discurso, meu secretário tirou a página que eu tinha separado e eu vou ter que separar outra vez. Segundo, eu acho que é importante a gente explicar por que a gente vem numa feira como esta. Este foi o mês, ou seja, desde o mês passado, nós estamos vivendo, eu diria que um momento muito especial e singular na agricultura brasileira. O primeiro foi o acordo que o ministro Renato Stefanes e o ministro Guido Mantega prepararam para a agricultura com o lançamento do Plano Safra na cidade de Londrina, no Paraná. Eu, há muito tempo, não via um acordo construído a tantas mãos e um acordo que permitiu a construção de uma unidade poucas vezes vista entre o povo produtor, os deputados que são ligados à área da agricultura, os senadores, o governo e, eu diria, a própria imprensa, que deu muito destaque. Segundo a apresentação ontem do ministro Guilherme Cássio do lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, foi uma coisa extraordinária que eu nunca pensei, eu dizia ao ministro Renato Stefanes, eu nunca pensei que pudesse lançar um programa para a agricultura familiar e ter todos os representantes dos trabalhadores falando bem do governo e do programa. Isso é raro, porque mesmo quando as pessoas deveriam falar bem, as pessoas não falam com medo de ser chamado de chapa branca. Ou seja, as pessoas têm medo, porque culturalmente nós estamos habituados a falar mal. Então, quando você tem que falar bem, você não fala. Então, ontem foi um dia inusitado pela qualidade do programa e pela qualidade do acordo. Ainda nesses últimos 45 dias, teve uma coisa muito importante. Nós fizemos um tratado de adesão entre todos os usineiros do Brasil e os trabalhadores rurais da cana-de-açúcar, num tratado em que os empresários vão aderir individualmente àquele tratado para humanizar a relação no campo. E para mim foi uma surpresa muito agradável, governador, porque levamos um ano para construir o tratado, para convencer tanto os empresários quanto os trabalhadores. E qual foi a minha surpresa? É que no dia da assinatura, naquele dia de sofrimento em que o Brasil estava jogando com a África do Sul e que faltava 5 minutos, o Dunga trocou um lateral direito e tirou um lateral esquerdo e colocou um lateral direito. E todo mundo que estava na frente da televisão deve ter xingado o Dunga de alguma forma. E ele colocou um tal de Daniel, que só pegou na bola uma vez, bateu uma falta e marcou o gol da nossa vitória. Nesse dia, eu tive uma surpresa extraordinária, porque no ato do lançamento, 303 empresários, representando 85% de tudo que tem de usina no Brasil, assinaram o Tratado
de adesão. O que é esse tratado? É garantir água potável e de qualidade para o cortador de cana, é garantir que ele tenha, sabe, sanitários para suas necessidades fisiológicas, é garantir que ele tenha, sabe, uma comida quente e não aquela marmita gelada que é feita às 3 horas da manhã para ele comer. Ou seja, não tem nenhuma grande conquista, é apenas a humanização. E por que nós fizemos isso? Porque há algum tempo atrás, discutindo com vários países da União Europeia, eles começaram a dizer que o etanol brasileiro não tinha muito valor, porque ainda tinha trabalho escravo, e o trabalho na cana-de-açúcar era um trabalho muito penoso e insalubre. Portanto, isso passaria a ser uma desvantagem para o Brasil comercializar o seu etanol no mundo. Ora, esses países que agora estão achando que o trabalho da cana é penoso, e certamente é, esses países se esqueceram que a base da economia deles foi a base do desenvolvimento da exploração do carvão. E trabalhar numa mina de carvão é infinitamente mais penoso do que trabalhar cortando cana. É só descer 90 metros num buraco numa mina de carvão, ver explodir um cartucho de dinamite lá dentro, para a gente saber a diferença entre cortar uma cana e tirar carvão a 60, 50, 60 metros de profundidade. Então esse acordo é uma coisa importante porque nós já apresentamos eles na OIT e porque nós vamos levar esse acordo para discutir em Copenhague em dezembro, quando o mundo rico vai querer discutir a chamada questão climática. E para o mundo rico tudo é muito fácil. Ele nos promete criar um fundo, sabe, para um fundo de sequestro de carbono, achando que com isso eles vão dar um pouquinho de dinheiro aos países que ainda têm floresta para preservar a floresta, e aí outra campanha contra nós lá fora para dizer que o gado brasileiro está invadindo a Amazônia, que a soja está invadindo a Amazônia, que a cana está invadindo a Amazônia, ou seja, quando na verdade qualquer pessoa de bom senso sabe que não tem cana na Amazônia. E nós vamos ter que fazer esse debate. E esse debate é importante porque ele vai fazer com que nós brasileiros e outros países que ainda têm floresta tenhamos a coragem de dizer para eles que a gente ajeita criar fundo, sim, para incentivar a preservação, sobretudo pagar aos países mais pobres para fazer da preservação uma fonte de renda para o seu país. Mas isso só dará certo se Alemanha, Estados Unidos, França, Reino Unido assumirem o compromisso também de diminuir as emissões, sabe, do gás efeito estufa. E para isso nós apresentaremos para ele, sabe, um pezinho de cana ou 1 litro de etanol para ele saber que eles podem ter combustível mais limpo, mais produtivo e mais barato. Porque vocês viram o que aconteceu agora. Sabe, não sou eu que estou falando não, está na manchete dos jornais. Sabe, eles que são tão limpos e que querem despoluir tanto, mandam para cá contêiner de lixo, dizendo que é para reciclagem. Quem vai reciclar uma camisinha? Quem vai reciclar um lixo hospitalar? Pegar uma seringa, reciclar e aplicar de novo. Então, o MINC sabe que nós temos que fazer uma investigação séria, é meio ambiente, é IBAMA, é Polícia Federal, é Ministério Público, e nós só temos uma saída, é devolver os containers, sabe, da onde ele veio, porque nós queremos importar outras coisas e não lixo. Nós não queremos exportar o nosso lixo, não vamos importar lixo dos outros. E aí entra a questão da razão pela qual eu estou aqui. Porque se não veio o prefeito, se não veio o governador, se não veio os ministros, o que acontece? A imprensa também não vem. Na verdade, certamente depois que terminar isso aqui, ou o Reinaldo Stefanes, ou o Serra, ou o Kassab, alguém vai falar com a imprensa, porque depois de todos os discursos que nós falamos aqui, não pense que vai ter uma pergunta sobre orgânico. A pergunta será sobre o Senado.
sabe? Então, a nossa presença aqui é para dar uma chance da imprensa ser condescendente conosco e dizer ao mundo, sabe, que nós temos política agrícola para o agronegócio, nós temos política agrícola para a agricultura familiar e nós temos política agrícola para os produtores orgânicos desse país. É só isso que nós queremos. Veja, as pessoas têm que saber que o que nós estamos fazendo aqui não é porque eu tenho conhecimento. Não é porque eu tenho conhecimento. É porque vocês, habilmente, não tendo acesso a mim, passaram a ter acesso ao Gilberto Carvalho, que é o chefe do meu gabinete. E, de repente, o Gilberto Carvalho virou o maior orgânico do planeta Terra. Ou seja, ele não pode ter uma coisa de orgânico que ele quer que eu vá. Então, por conta disso, e essa é verdade, sabe, nós fomos dando passos atrás de passos. E o decreto que eu assino hoje é quase como se fosse, sabe, mais a quebra, sabe, de um elo de uma corrente que aprisionava os produtos orgânicos nesse país. Porque o desconhecido, ele cria dúvidas. O desconhecido cria dúvidas. Então, a nossa vinda aqui é para que a imprensa diga amanhã, sabe, entre aspas, assim, o presidente Lula, o governador Serra, o prefeito Kassab, os presidentes dos orgânicos, o ministro Enoldo Stefanos afirmaram: comprem produtos orgânicos, que é melhor para a saúde. Lógico que nós ainda não produzimos, sabe, em escala suficiente de competir com os não orgânicos. Mas nós sabemos, sabe, nós sabemos que começa pequeno mesmo. A gente começa pequeno, cada vez mais melhorando a qualidade, cada vez mais as pessoas descobrindo e cada vez mais a gente fazendo com que o preço dos orgânicos sejam compatíveis, sabe, com a grande maioria da população. Porque, por ser orgânico e por ser uma coisa feita mais sofisticada, utilizando a multifuncionalidade da terra. Essa é chique, hein? Multifuncionalidade da terra. Essa aqui eu fui lá no fundo buscar. E vai chegar um dia que essa feira não vai ter 180 pessoas como vai ter expositores como tem agora. Vai ter um dia que vai ter 2.000 expositores, vai ter um dia que não será apenas a pequena propriedade, vai ter gente grande que vai se interessar também em produzir orgânico, porque o que vai regular isso, na verdade, é o preço que isso chegar ao supermercado. No primeiro momento, somente uma casta que tem um pouco mais de recurso pode ter acesso porque custa mais caro. Mas eu sei que é do interesse de vocês, e é do interesse do governo, e é do interesse do consumidor, que esses produtos, na medida que a gente vá adquirindo maior capacidade, sabe, produtiva, vai aumentando a quantidade, o preço vai barateando, vocês ganham aquilo que vocês precisam ganhar, o consumidor ganha naquilo que precisa ganhar, e o governo federal, estadual e municipal agradecem, porque o povo vai estar mais sorridente, com mais saúde e visitando menos hospital. Um abraço, boa sorte e que Deus abençoe vocês.